Meus clarificados e clarificadas tricolores, deusas amadas do futebol. Que terror! Eu não tenho palavras. Ai, ai, ai. Vem comigo aqui, gente. Claramente tricolor. Eu nem ia fazer vídeo nessa sexta-feira, porém fui dormir inocente. O que no fim das contas, acho até que foi bom, né? E acordei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá conferir o resultado e vi que o Bahia tinha perdido por 3-0 para o Cruzeiro. Revi boa parte da partida. Não gravei o vídeo mais cedo, inclusive, porque tive coletiva aqui do PSG e etc. E leva mais de uma hora para chegar. Então fui assistindo uma parte do que eu consegui do jogo. Enfim, vi alguns lances e etc. E claramente foi a pior partida do Bahia em 2025. Se a gente pegar aí também um pouco de 2024, a gente pode colocar na conta. E do que eu sei do Cruzeiro, porque obviamente não assisti jogos do Cruzeiro nessa temporada, foi a melhor partida do Cruzeiro, né? Mas este quadro, claramente tricolor, é a visão do lado do Bahia. Então a gente vai falar sobre o Bahia e não sobre a atuação do Cruzeiro, que tem todos os seus méritos, mas a avaliação aqui é a visão, é a perspectiva do Bahia. Deixa o like por aí se você é torcedor do Bahia para ver se melhora alguma coisa. E quero comentários também de vocês, lembrando que a gente está atrás da meta de 50k inscritos, então deixa também a sua inscrição por aí para a gente bater a meta antes da final da Liga dos Campeões. Vamos lá, Cruzeiro 3-0 Bahia, um jogo em que o Bahia ficou muito abaixo fisicamente, taticamente e tecnicamente, coletivamente e individualmente. Foi uma partida realmente muito ruim desse Bahia. Eu não vou ficar analisando tanto lance por lance, uma análise específica, né, dos momentos da partida, porque acho que muitos de vocês já viram um pouco disso. O vídeo já está saindo, obviamente, no dia seguinte, mas é importante, e eu, obviamente, queria gravar esse vídeo para vocês depois de um jogo assim, porque tem coisas que a gente precisa falar, enfim, é um lugar também que eu troco essa ideia com vocês. E foi um jogo realmente muito ruim do Bahia em todos os aspectos. A gente pode aqui, falar especificamente do erro do Everton Ribeiro, falar especificamente da falha do Marcos Felipe, falar especificamente da partida ruim do Caio Alexandre. Mas no fim das contas, o que acontece é que o coletivo, ele dá o suporte para as atuações individuais, né? O coletivo não apareceu, foi um Bahia, inclusive, completamente desconectado do que eu vi, assim, da partida. E, sinceramente, o Bahia deu sorte que ele não saiu goleado já no primeiro tempo, porque foi bem complicado aquilo ali. Foi bem complicado aquilo ali, realmente. O Bahia entrou em campo com muitas mudanças. O Bahia, inclusive, está sofrendo com algumas lesões importantes. Pode sofrer ainda mais, né? Porque ainda tem a possibilidade de Arias e Ronaldo, que também saíram sentindo. Então, vamos ver como é que vai ser a situação em relação ao departamento médico do Tricolor. Mas o Bahia entrou com mudanças, porque o Rogério Ceni precisa rodar o elenco, precisa administrar o elenco, obviamente por conta do calendário. O Bahia cansou? Claramente, fisicamente, o Bahia estava abaixo na partida. Só que a questão é, o Bahia sabe ou se planejou e tinha como objetivo estar na fase de grupos da Libertadores, estar na Copa do Brasil e avançar, no caso, né? Porque vai agora para a primeira fase. E o Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, você já tem um calendário pronto no sentido de quantidade de partidas, considerando que você avance na Copa do Nordeste pelo menos ali até as semifinais, quem sabe uma final. Então o Bahia já tinha uma ideia, ao menos de objetivo, da quantidade de jogos que teria. Então o físico, o cansaço, não pode ser uma desculpa em abril, ainda que isso seja um ingrediente. Mas ele não pode ser a desculpa, não pode ser a justificativa, porque o Bahia sabia deste calendário.
O Bahia sabia que teria 4 partidas de Libertadores antes de chegar na fase de grupos. E o objetivo era chegar na fase de grupos. Então, você precisa fazer um elenco já pensando nisso. E aí você ainda teve a oportunidade de fazer alguma contratação depois. O Ronaldo, no caso, foi assim, né? Mas talvez tivesse que ter contratado mais gente. Eu falei aqui que, para mim, no início especialmente de Campeonato Brasileiro, e estamos agora com 3 empates e 1 derrota, né? E as 2 primeiras partidas não foram tão ruins, né? O jogo do Bahia não foi tão ruim. Teve erro, enfim, obviamente veio um empate, mas não foram partidas em que o Bahia foi tão mal como foi contra o Cruzeiro, e contra o Mirassol já foi uma partida ruim. Mas contra o Cruzeiro, obviamente que foi pior. Mas eu tenho dito, especialmente, repito, desde o início do Campeonato Brasileiro, que o grande desafio do Bahia nessa temporada é que o seu elenco corresponda ao calendário. Porque o time principal do Bahia é um time muito bom. Eu gostei muito, eu gosto muito, na verdade, individualmente, e do trabalho do Rogério Ceni também, para esse time principal. Gente, se a gente pega o meio-campo do Bahia, com Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, e aí a gente tem o Eric, que começou bem a temporada, ainda que o jogo de ontem não salva acho que ninguém, né? Mas assim, aí você pega um ataque que tem jogadores promissores, ainda que possam passar ali por uma instabilidade, como o caso do Lúcio Rodrigues. O William José, que é um jogador que também fez uma partida ruim, mas a bola também não chegou nele, mas é um jogador também experiente, que eu acho que tem qualidade. Pô, o Eric Pulga faz um início de temporada muito bom. Então, o Bahia não é um time ruim. Existiam lacunas, em especial para mim, falta ainda o goleiro, e a gente está vendo o quanto que isso pode ser decisivo. O Ronaldo tem falhas específicas, acho, principalmente talvez em saída de bola, né, com bola nos pés. O Marcos Felipe tem outras falhas. E independente de quem estiver em campo, e eu falei isso aqui quando o Ronaldo veio, são bons goleiros, mas nenhum deles são goleiros de primeira prateleira para uma equipe que quer brigar lá em cima na tabela. E isso está ficando claro. E a gente só tem janela no meio do ano. Mas, enfim. Então, o grande desafio do Bahia era esse. Era ter um elenco que correspondesse. Não apenas o time principal. Não apenas ter um plano A em termos de escalação, em termos de plano de jogo, que funcionasse. Mas ter outras variações. E no início da temporada isso funcionou. Vamos ser justos aqui. Estávamos aqui falando muito bem do Bahia, fez grandes partidas na Copa do Nordeste, fez partidas muito maduras na Libertadores, então a gente precisa ser justo aqui, não é terra arrasada, minha gente, calma, eu não sou uma torcedora que fico raivosa, sabe, então dificilmente vocês vão ver isso aqui no meu canal. Eu não gosto de colocar, eu não sou assim, na verdade. Eu, inclusive, quando eu sinto raiva de coisas, isso me incomoda, isso me faz tão mal, que eu acho que durante a vida eu fui, sei lá, aprendendo a transformar a raiva em outros sentimentos. Enfim, é um sentimento que eu não gosto. Então, eu não vou aqui ficar destilando raiva e, sabe, não é a minha. Então, eu sei que tá todo mundo chateado. Eu tô chateada também, sabe? Eu acordei e fiquei pé da vida. Que eu acordei e a primeira notícia que eu li foi que o Bahia tinha perdido de 3-0. Mas não é terra arrasada. A gente precisa ser justo que até a partida contra o Mirassol, o Bahia estava administrando elenco, estava tendo variações de jogo, tomando decisões corretas, fazendo planejamentos que eu considerei corretos aqui, falei aqui. Mas as últimas 2 partidas acendem um alerta, uma luz amarela aí muito forte de que algumas coisas precisam ser revistas, né? Então, o Rogério precisa entender, peraí, caramba, realmente meu goleiro não tá nessa prateleira 1. O que que eu preciso resolver aqui da minha zaga também? E aí, ó, gente, pelo amor de Deus, não vamos colocar a culpa também no Fred, o menino de 18 anos que entrou.
Sim, eu não vou nem entrar nesse mérito, vocês se segurem aí, não vou nem entrar nesse mérito. Então, o Rogério precisa entender a questão da defesa, até porque perdemos jogadores importantes, né? Então, vamos ver como é que o Rogério vai conseguir montar essa defesa. O Rogério precisa achar soluções para essa administração do elenco se o problema é físico. O Everton Ribeiro não aguenta, Caio Alexandre não aguenta. Então, eu vou precisar encontrar alternativas para isso. É o trabalho da comissão técnica. E eu acho que neste momento a gente tem um recorte de 2 jogos, Mirassol e Cruzeiro, em que esse alerta está aceso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Rogério Ceni e a comissão estão analisando tudo que é possível, o próprio Rogério. E isso é muito bom, né? Bom, muitas vezes também o discurso é da porta para fora, então nem sempre é o que de fato reflete. Mas o Rogério reconheceu que foi uma partida ruim. Então não foi um discurso em que ele achou que não, o Bahia jogou muito bem, mas por conta de 2 erros pontuais a gente perdeu a partida. Não foi isso. E ele sabe que não foi isso. E ele externou que não foi isso. Então, não tenho nenhuma dúvida de que existe ali uma tentativa de diagnóstico e de solução. A gente também aqui, como torcedor, eu, obviamente, com o canal aqui, faço a minha parte, né, de analisar, de cobrar e tal, mas vamos respirar. Vamos respirar. Mais algumas coisas aqui para falar. O Rogério também precisa ficar atento ao mental desta equipe, porque na hora que o Ronaldo defende o pênalti, obviamente eu já sabia o resultado do jogo, né? Então, quando eu vi o Ronaldo defendendo o pênalti, eu já sabia o que viria depois. Mas aquele momento era para o Bahia ter usado como uma virada na partida, né? De confiança. E isso não foi o contrário. A sensação é que depois que o Ronaldo defendeu o pênalti, o Bahia piorou. E normalmente é o contrário. Você ganha em confiança, você ganha um ânimo a mais, você coloca mais em campo, né? É uma injeção de ânimo isso. E foi o contrário. Então, é algo para também se analisar nesse sentido. Eu falei um pouquinho da parte física e vou trazer alguns dados aqui para vocês terem uma ideia. Deixem o like aí, não esqueçam, hein? Passamos de mais de 10 minutos aqui, então deixa o like por aí. O Bahia chegou a 28 jogos na temporada. Óbvio que tem 2 jogos do Baiano, não é isso, se eu não me engano, que não são com o time principal, né? Então, beleza, vamos de 26 jogos. São 2 jogos, eu acho que são isso, 2 ou 3. Que seja 25, 26 jogos. A gente pega, por exemplo, o Flamengo, que é uma equipe que também está na Libertadores, mas direto na fase de grupos, são 22 jogos. O Ceará, próximo adversário do Bahia, jogo, inclusive, é na madrugada aqui de segunda para terça. Então, não sei ainda o que eu vou conseguir assistir. Mas o Ceará, próximo adversário do Bahia, tem 21 jogos na temporada. O Bahia, se eu não me engano, porque acho que não mudou, porque acho que ninguém fez mais jogos, o Bahia é a equipe brasileira com mais jogos na temporada. E isso vai cobrar um preço, mas o elenco, repito, isso não pode ser uma justificativa para o planejamento que foi feito e que foi executado do elenco. Porque se sabia desse calendário, né? Então isso não pode ser justificativa. É preciso entregar mais com esse elenco. Porque se a gente está cansado fisicamente em abril, a gente vai fazer o quê em outubro? Não entrar em campo? Então, né? A gente precisa entender que isso é um ingrediente, mas não é uma justificativa. Então, fica esse alerta aí também. Como curiosidade, porque em algum momento alguém me perguntou isso nos comentários aqui em algum outro vídeo. O PSG, na temporada passada, tô comparando aqui o campeonato francês, que tem 34 rodadas, né? Tem 2 times a menos. Mas na temporada passada, o PSG fez, no total, 53 jogos. E o PSG chegou nas semifinais de Liga dos Campeões. Então é como se o Bahia, por exemplo, chegasse numas semifinais
de Libertadores. O PSG foi campeão da Copa da França, então ele fez todo o percurso que ele podia de Copa da França, que seria parecido com o Bahia fazer todo o percurso de Copa do Brasil, mas o campeonato francês, né? E aqui, no caso do PSG, ainda tem uma Copa dos Campeões, que é aquele jogo entre o campeão da Copa da França e o campeão francês do ano anterior. E o PSG chegou a 53 jogos na temporada. O Bahia, neste momento, início de temporada, já tem 28 jogos. Ainda que tenha jogado com a equipe principal 25 ou 26, mas já são 28 jogos. É surreal. É surreal. Pra gente pegar aqui, vou pegar outra equipe que faça um campeonato com as mesmas rodadas do Brasileirão, né? Porque o PSG é verdade que joga com um campeonato a menos. Vou pegar, por exemplo, aqui o Barcelona. O Barcelona fez 53 jogos na temporada. Temporada inteira, considerando que ele chegou nas quartas de final de Champions, La Liga, 38 rodadas, Copa do Rei foram 3 jogos, teve só Supercopa da Espanha com 2 jogos. Então, assim, para vocês terem uma ideia, estamos em abril, estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, é isso, né? Porque são 3 empates e 1 derrota? É isso, gente? Acho que é isso, sim. E o Bahia já está com 28 jogos. Então, repito, é um ingrediente, mas não é uma justificativa. Agora, é recuperar, é vencer esse jogo contra o Ceará, é recuperar mentalmente que, atenção, que esses 2 jogos não vire um fantasma de que voltamos a 2024, vamos brigar para não cair. Não, que isso não vire um fantasma, que mentalmente o Bahia saiba virar essa página, não esquecer o jogo, porque é um jogo para você aprender, é um jogo para você tirar lições, não é um jogo para você esquecer. É normal que você tenha irregularidades durante a temporada, absolutamente normal, inclusive perder para o Cruzeiro seria fora de casa, não era um resultado absurdo, o problema é como foi. E vindo já de uma partida ruim contra o Mirassol em casa. Então, a irregularidade, momentos ruins, momentos de baixa, são normais. Diria que 99% dos clubes passam por isso. Existem as raríssimas exceções que são os super campeões que vão acontecendo por aí de vez em quando. Mas é preciso entender se foi esse o caso e apontar, diagnosticar ali os problemas e as soluções, não é mesmo? Então não é para esquecer, é para tirar lições disso aí, sem complexos, sem fantasmas, sem desespero. Foco no Ceará, é preciso vencer esse jogo, subir na tabela para dar uma respirada, até porque já no fim, 4ª para 5ª ou de 5ª para 6ª, não lembro agora, já tem jogo de Libertadores de novo. E depois já tem jogo de Brasileirão de novo. Então assim, não tem folga. Não tem folga. E, repito, o maior desafio do Bahia na temporada é que o elenco corresponda, tenha atuações e faça esse Bahia ser o bom Bahia que a gente viu nesse início de temporada. Vamos respirar. É isso, minha gente. Para quem já tá de feriado por aqui, uma curiosidade. Feriado aqui não é na sexta, o feriado de Páscoa aqui é na segunda-feira. Eles chamam de segunda-feira de Páscoa e não sexta-feira de Páscoa. A gente chama sexta-feira da Paixão, acho aí, né? Eu sou péssima pra esses feriados. Enfim, é isso, minha gente. Não sai do vídeo sem deixar o like. Se você quer que o Bahia vença o próximo jogo, deixa o like, que ajuda aqui no Claramente Tricolor. Confere se você está inscrito no canal para não perder nenhum vídeo por aqui. E vou ler os comentários sempre com vocês. É um lugar onde eu troco ideia com vocês, tricolores clarificados e clarificadas. Até a semana que vem, gente. Tchau, tchau.